Salve, salve, meus amigos do software livre e do hardware livre. É um orgulho muito grande a gente poder dizer que faz parte dessa comunidade. E assim, eu quero agradecer de coração a todo o pessoal que esteve me apoiando até agora, o pessoal lá de Cascavel, o pessoal do Paraná, o pessoal de Goiânia, o pessoal do Lab de Garagem, o pessoal da Gnograph, todo mundo aí que tem realmente dado um apoio muito grande para a gente, tem incentivado a gente no software livre. É um prazer, uma honra muito grande a gente ser convidado para um evento do tamanho desse, que é a Latinoware, o evento nerd mais importante da América Latina, que acontece todo ano em Itaipu, no Parque Tecnológico da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, em outubro. Eu tive a honra de ser convidado pela segunda vez para ir para lá. Foi bacana pra caramba, assim, é um evento que vale a pena a gente ir, sim, tá, gente? É um evento que a gente tem a oportunidade de ensinar muita coisa para as pessoas e também de aprender muita coisa. Gente de todo lugar, com ideias diferentes, com cabeças diferentes. Realmente foi muito bacana, tá? Só que esse ano tinha o pessoal que me segue nas redes sociais, o pessoal das comunidades, principalmente o Lab de Garagem, tinha me pedido para gravar a palestra. E aconteceu uma série de imprevistos lá, eu acabei não conseguindo gravar a palestra. Mas então eu estou aqui para passar para vocês então o que foi falado, o que foi discutido, qual é o trabalho que eu apresentei, tá? Que foi esse projeto aqui, que por enquanto o nome provisório dele é Taturana 2.0, tá legal? E ele foi feito para ser um padrão de robótica educacional, tá? Meu nome é Alexandre Aravec, eu sou projetista, sou professor, educador e sou professor da Escola de Impressão 3D. O que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos então fazer o seguinte, é que utilizando software livre, impressão 3D, nós desenvolvemos uma versão melhor, menor e mais acessível do robô educacional Taturana, que é desenvolvido lá pelo meu amigo Sodré, lá da Eletrônica Lois, e do Hacker Clube Cascavel, tá? É um projeto que tem feito muito sucesso, um projeto que tem surpreendido muita gente com a capacidade de desenvolver na criança a vontade, o interesse pelo conhecimento científico. Então eu achei esse projeto muito bacana por causa disso, porque eu sou educador também, tá? Então por causa disso eu resolvi criar uma nova versão para esse robô Taturana, que permitisse não só a padronização necessária para a gente produzir ele em série, mas também a flexibilidade e a liberdade de experimentação necessárias ao aprendizado do aluno. E isso já com o intuito da gente conseguir popularizar a robótica educacional. Bom, para os desafios da educação digital é muito importante que o aprendizado seja instigante para o aluno. A robótica educacional ela é perfeita para essa finalidade, afinal, poucas coisas atraem mais a curiosidade de uma criança do que um brinquedo de controle remoto. Se você tiver atenção, o professor direciona a criança muito mais facilmente para a experimentação e para o aprendizado. São possibilidades que o robô Taturana oferece assim, de forma excepcional e com custo muito interessante, tá? E mudando ainda a relação do aluno com a tecnologia, fazendo com que o aluno deixe de ser um simples consumidor do brinquedo e ele passe a assumir o controle não apenas do carrinho de brinquedo, mas do próprio processo de aprendizado. Então por isso nós resolvemos oferecer as melhorias técnicas necessárias para reduzir os custos de fabricação, de forma que esse robô possa ser popularizado e chegar ao maior número possível de escolas, maior número possível de alunos, porque eu acredito mesmo que só se constrói um país, gente, tendo por base a educação, tá legal? Bom, então eu resolvi fazer essa contribuição, não apenas ao software livre, não apenas ao hardware livre, mas a escola, né, a escola pública de onde eu vim, eu achei que seria uma coisa que vale a pena a gente dedicar um tempo, dedicar um trabalho aí. Bom, esse aqui então, para quem não conhece, é o robô Taturana, tá? Do meu amigo, que eu ganhei do meu amigo Thiago Sodré, da Robótica Lois, tá?
e do Hacker Clube Cascavel. E ele é basicamente um robozinho ou um tratorzinho de brinquedo que a criança monta, monta, faz as ligações, participa do esquema da montagem do projeto, aprende a programar e aprende, junto com isso ela aprende o básico de mecânica, o básico de eletrônica e também um básico de programação. E isso é muito bacana, que a gente consegue fazer isso com crianças de uma idade reduzida. Eles conseguem aprender simplesmente porque eles querem aprender a fazer aquilo, simplesmente porque eles querem o brinquedo. Eles são capazes de se sobressair, são capazes de se superar e são capazes de dar muitas alegrias ali ao professor de matemática. Bom, mas enfim, deixa eu explicar então como é que ela funciona, esse robô Taturana. Bom, vocês estão vendo que a parte mecânica, a parte física dele, nada mais é do que impressão 3D com parafusos, né? E como é que funciona a parte eletrônica? Se a gente olhar aqui, nesses dois lugares aqui, olha, a gente vai ver duas peças amarelas, certo? Aqui e aqui, que são dois motores do tipo DC, tipo que é motorzinho de brinquedo mesmo. São motores muito parecidos com aqueles que a gente vê em carrinho de brinquedo, só que ele tem um diferencial. Mecanicamente ele é um motorredutor. Mas enfim, pense nele como dois motorzinhos, tá legal? E aí cada motorzinho vai girar uma esteira dessa daqui, tá bom? E aqui embaixo eu vou ter, um bank de baterias, né, um conjunto de baterias. Aqui embaixo eu tenho um Arduino. O Arduino é um computador embarcado, é ele que é o cérebro do robozinho Taturana, é ele que faz a Taturana andar, beleza? Aqui em cima eu tenho um conjunto de ponte H, que é um driver, a gente chama de driver de motor, é ele que vai fazer a ponte entre o Arduino, que controla o motor, e o motor, porque especialmente a parte elétrica, eletrônica, ela tem alguns requisitos ali que precisam ser atendidos, e quem faz isso é essa ponte H aqui, tá legal? Bom, agora a grande vantagem da Taturana é que ela é open hardware. Quer dizer o seguinte, esse projeto aqui, ele tem um monte de variações que a gente pode procurar no Thingiverse, no site chamado Thingiverse, para impressão 3D, tá? Inclusive esse projeto do pessoal do Hacker Clube de Cascavel, o projeto, o desenho dele, vamos dizer assim, os arquivos STL de impressão 3D, eles são gratuitos, são open source, tá? Você pode baixar, colocar na sua impressora 3D e fabricar a sua Taturana, tá? Mas acontece que é o seguinte, quando eu conversei a primeira vez, quando eu peguei esse robô pela primeira vez na mão, eu estava junto com o Thiago Sodré, e nós começamos, o Thiago também, ele tem uma formação técnica bastante apurada, né? É um cara muito competente, além de um grande professor. Nós começamos a perceber que, olha, esse projeto tem alguns problemas ainda, porque quem fez esse projeto, quem desenhou esse projeto aqui, não estava preocupado com algumas coisas e não outras, que são as que nós estamos preocupados. Então nós começamos a olhar e tentar adequar esse robô para melhorá-lo e fazer mais adequado para o que a gente queria de um robô educacional. Então a gente começou a reparar algumas coisas na parte mecânica. Por exemplo, o tamanho dele, a gente percebeu que tinha alguns espaços vagos aqui, olha. Vocês percebem? E a gente começou a perceber que essa distância aqui, de repente, poderia ser menor também. Então a gente começou a pensar numa série de melhorias que podiam ser feitas para esse robô. Só que para fazer essas melhorias, por isso que o Thiago me procurou até para a gente falar sobre isso, é que para fazer as melhorias precisava de uma pessoa que tivesse mais traquejo, não apenas em modelagem 3D, não apenas em Arduino, em eletrônica, mas também
em modelagem e impressão 3D. E essa pessoa que estava mais próximo ali na Campus Party era eu. André, agradeço o convite, foi muito bacana, cara. A gente tá sendo uma honra muito grande trabalhar nesse projeto aqui, que a gente sabe que é tão importante para a educação brasileira. Mas então, aí nós conversamos muito e nós percebemos o seguinte, que nós precisávamos fazer, na verdade, um upgrade para esse robô Taturana. Nós precisávamos, para poder reduzir custos e facilitar o acesso das crianças, dos alunos, a esse robô, a robótica educacional, nós precisávamos, antes de tudo, reduzir custos. Então nós precisávamos que ele fosse menor, melhor e mais acessível para as escolas e para os alunos. Tá? Então eu comecei a destrinchar esse assunto de uma outra forma. Começando a pensar pela redução de custos, pela produção em série, agora personalizada. Eu estou falando não mais em produção em série, mas eu estou falando com a indústria 4.0, eu estou falando em produção em série personalizada. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter um projeto flexível, ou seja, que se eu vou fazer um modelo 3D, esse modelo 3D vai servir para mim esse modelo 3D vai servir para mim, mas de repente ele não vai servir para a realidade local de uma escola lá em Pernambuco, por exemplo. Aliás, Marcos Egito, pessoal aí de Pernambuco, Tertuliano, Cá Menezes, Marta, todo o pessoal do Nordeste, Renner, um abraço para vocês, tá? Mas eu pensei neles lá, que tem um trabalho muito legal com robótica educacional, mas é que eu já sei que o meu robozinho aqui, que vai servir, vai atender a minha realidade, pode não atender a realidade dele. Então ele pode pensar em modificar esse projeto. Então eu tenho que pensar num projeto que seja já modificável e adaptável para várias realidades locais. E também eu tinha que pensar num projeto aberto. Obviamente, nós estamos falando de software livre, nós estamos falando de hardware livre. E é mais aberto, o que eu quero dizer com aberto é uma coisa mais ampla. Nós temos que pensar que ele tem que ser aberto de forma que ele propicie a livre experimentação para o aluno. Por exemplo, se o aluno quiser fazer um furar uma peça aqui com a furadeira para passar um fio ou para colocar uma luzinha, eu tenho que pensar nisso, tá? Mas, gente, eu sou professor, eu sou educador na rede pública. Eu tenho que pensar que se eu conseguir mandar para uma cidade 5.000 robozinhos desse que vão ser trabalhados por, sei lá, 50 professores, eu tenho que treinar esses professores. Então eu vou ter que pensar numa linguagem que seja padronizada para o professor, ou para o software livre de novo, né? Bom, outra coisa que é muito importante é que o robô tem que se adequar à sala de aula, tá? O robô deve se adequar à aula e não a aula se adequar ao robô. Bem, que seria o natural se a gente estivesse falando com num robô proprietário. A minha aula teria que se adequar ao robô. Como eu estou falando de um robô aberto, eu posso fazer o contrário. O espirro. Não vou cortar. O robô é que, como eu estou falando num robô aberto, eu tenho essa possibilidade de fazer com que o meu robô se adeque à aula do professor, e não o contrário. Olha que legal. E uma outra coisa que é muito importante é que eu preciso ter previsibilidade de custo para a escola. Então nós vamos trabalhar todos esses tópicos aqui nessa palestra. Eu sei que é um vídeo meio longo, pessoal, mas quem puder acompanhar, quem tiver interesse de verdade aí no software livre, no hardware livre educacional, quem tiver interesse de verdade aí nisso, eu tenho certeza que vai ter paciência, assistir várias vezes, pausar, tomar um café. Então vamos lá. Quando eu falei em flexibilidade, olha gente, eu tô falando também da sala de aula, viu? Não estou falando só do robô. Quando eu pensei em flexibilidade, tá? Eu vou pensar no seguinte: quais são os métodos e quais são os materiais didáticos que eu tenho que pensar para criar uma aula com esse robô, um curso para esse robô? Quais laboratórios eu vou precisar? Quais laboratórios eu tenho disponíveis?
E se eu sou um gestor público, por exemplo, se eu sou um secretário de educação, eu vou pensar em 3 coisas. Será que é melhor eu fabricar? Tem certeza? Não seria melhor comprar de alguém que sabe fazer aqui perto de mim, na minha região? Ou não seria melhor eu já importar logo de uma vez? Importá-lo direto da China? Afinal de contas, se eu entrar no Mercado Livre, eu vou encontrar uma série ali de... Ou em qualquer site de vendas aí, eu vou encontrar uma série de robôs similares aí, muito parecidos, tá? Que também são feitos para Arduino, também são feitos para ser open source, e de repente eu compro a carcaça dele, tá com a eletrônica lá e boas, e repasso para as minhas escolas. O que vocês acham? Será que é mais interessante fazer isso? Será que é mais interessante fabricar? Ou será que é mais interessante pagar para alguém fabricar? Não é? Eu tenho que pensar em tudo isso aí. Bom, quando eu falo em flexibilidade também, quando eu tô falando em fabricação, flexibilidade de custos. Eu estou falando isso, gente, porque olha só, se eu sou o prefeito da minha cidade, legal? Eu quero implantar um projeto desse em todas as escolas municipais aqui, todas as escolas do município, tá? Eu vou pensar primeiro em custo. Gente, vamos pro mundo adulto. O cara vai pensar primeiro quanto custa, tá? Agora, se eu sou o cara encarregado de fazer isso acontecer, tá? Se eu sou o secretário de, sei lá, de educação, eu vou pensar o seguinte: será que é melhor fabricar local? Escuta, será que a minha aula, será que esse robô eu preciso comprar ele inteiro? Será que algumas partes, alguns pedaços dele, eu não poderia utilizar a meta-reciclagem, que sairia muito mais barato, também teria um ganho educacional excelente, tá? Ou eu vou comprar esse robô direto e foda-se, tudo bem, eu compro e acabou. Faço uma licitação e compro e acabou. Ou é melhor eu importar esse robô, certo? Eu tenho que pensar que se eu sou um secretário estadual de educação, eu vou ter que pensar na logística. Eu vou pensar na logística disso daí, porque olha só, gente, uma coisa vai ser eu pensar nesse robô, aplicar esse robô nas escolas aí do município de Cascavel. A outra vai ser eu aplicar isso daí nas escolas lá do Acre. Vocês percebem? Eu tenho que pensar que esse robô, se eu estiver comprando ele ou importando, ele vai ter que sair lá da fronteira do Paraguai, tá? E chegar no Acre. Ou ele vai ter que chegar de algum outro jeito, tá? Bom, e eu vou ter que pensar também no perfil socioeconômico, porque olha só, agora eu sou secretário de Estado, eu não sou mais secretário de município. Eu tenho que pensar no perfil socioeconômico dessas escolas, porque vai ter escolas que eu nem preciso fornecer esse robô, o pai e a mãe vão lá e pagam. Mas e, por exemplo, numa escola de periferia, como é que eu faço? Que eu sei que os pais e mães não têm condições de arcar com os custos disso, tá? Bom, isso aí eu vou ter que pensar no contexto local, então, tá legal? Porque de repente um robô taturana com desenho de tratorzinho, de trator esteira, não vai despertar tanto interesse da criança, por exemplo, num lugar como esse aqui que eu moro, que a criançada está acostumada a ver trator rural, que é outra coisa, tá? Então eu vou ter que pensar em tudo isso aí. Bom, então para isso eu vou ter que pensar, obviamente, voltar lá para a padronização, tá legal? Porque se eu tenho um número muito grande de escolas para atender, eu vou ter que pensar na padronização disso. Eu vou ter que pensar em custos, eu vou ter que pensar nos métodos pedagógicos, eu vou ter que pensar nos materiais didáticos que eu tenho que fornecer juntamente com o robô para a escola, eu tenho que pensar nos laboratórios, eu tenho que pensar nas instalações que estão disponíveis para essa escola. E uma coisa muito difícil, cara, que eu observei lá com um grupo do pessoal Jeffer, lá da Federal de Paraná, o professor Jeffer é do projeto Linux Educacional. Sabe uma coisa que o Linux Educacional foi um projeto que foi super bem implantado, um projeto excelente, foi super bem implantado nas escolas municipais. Eu tenho aqui no laboratório que eu dirijo aqui na escola municipal, que eu ensino informática aqui, o Linux Educacional foi um projeto super bacana. Mas e aí, quando chegou na capacitação dos professores, aí complicou, porque não foi possível capacitar adequadamente as professoras da minha cidade aqui, e em muitas outras cidades aí que eu sei. Então eu vou ter que pensar em tudo isso daí se eu sou um gestor público, gente, tá? Bom,
Mas vamos pensar no seguinte, o que é que já foi falado sobre esse assunto? Ora, muita coisa já foi falado sobre educação tecnológica, sobre tecnologias educacionais. Usa-se muito esse termo, tecnologias educacionais. Eu prefiro o termo educação tecnológica, tá? Mas esse assunto já foi muito debatido, já foi muito conversado. Na internet a gente tem acompanhado bastante aí trabalho de pessoas como a dona Selma Smith, como a dona Cá Menezes, como a Débora Garofalo. Mas a gente sabe agora, né, que foi aprovado nesse último ano a nova Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC. Isso aí está sendo assim um Deus nos acuda, né? Em muitas escolas públicas aí que eu tenho visto, porque agora vai se passar a ser exigido das escolas a implantação do ensino tecnológico, de uma educação mais voltada para a área tecnológica, certo? O que eu vejo com muito bons olhos, assim, tá? Lendo sobre o assunto outro dia na revista Nova Escola, eu me deparei aqui com um pequeno resumo da nossa amiga Débora Garofalo, que escreve na Nova Escola. Aliás, Débora, parabéns pelo prêmio, você merece, tá? Você é uma pessoa que realmente a gente sabe que batalha pela educação, e eu compartilhei aqui um pequeno resumo que eu tirei de um artigo seu sobre o que seria a Base Nacional Comum Curricular. Que as pessoas, a maioria das pessoas, muitas professoras ainda não sabem do que se trata exatamente, mas que a gente vai implantar, a gente vai reforçar o pensamento científico computacional nas escolas, tá? As tecnologias abertas passam a ser obrigatórias no ensino, tá? A recomendação, e algumas recomendações são muito importantes, que é da gente pensar mais em fazer a criança aprender brincando, aprender tendo a materialidade, pegando os objetos na mão para ela explorar, experimentar, e assim desenvolver o interesse do aluno. Então, quando eu li isso no seu artigo, Débora, eu te juro que eu dava pulo de 2 metros de altura de alegria de ver que se chegou a um consenso a esse respeito, e é um consenso que vai tão de encontro com tudo que a gente tem falado, tudo que a gente tem defendido no software livre, no hardware livre. Eu fiquei muito feliz mesmo com isso, tá? Bom, então, agora, o que acontece, o que eu quero colocar agora, porque além de educador, eu sou técnico, eu sou projetista industrial, tá, gente? Eu vi o que é a realidade do mundo cão lá fora, vamos dizer assim, no mundo cão industrial, do mundo cão corporativo. Gente, quando você chegar no dono de uma rede de uma grande franquia de escolas particulares, ou num secretário, numa autoridade que está envolvido com a educação, raramente essa pessoa, raramente esse gestor vai te perguntar muito se aquilo é bom ou se isso vai ajudar na educação das crianças. De jeito nenhum. O cara no final ele vai te especular, e quando ele entendeu mais ou menos ali do que você está falando, ele já vai virar para, se ele achar que é bom, ele vai virar para você e fazer a pergunta cruel: quanto custa? É só isso que o cara quer saber. Quanto custa? Nada mais. Para ele, que ele é praticamente, que ele é um burocrata, é só isso que importa, gente. Então, a gente tem que ser mais maduro e cair na realidade um pouquinho quanto a essas coisas, tá? E quando eu falo quanto custa, poxa vida, eu que sou pai, eu que tenho meu filhinho na escola, eu vou perguntar que eu queria tanto que ele tivesse um robozinho desse para ele aprender, nem que seja sozinho lá em casa. Eu vou pensar a primeira coisa, poxa, quanto custa esse negócio? Porque eu vou ter que colocar no orçamento familiar, tá? Se eu sou um diretor de escola, eu vou pensar no orçamento escolar, um secretário no orçamento municipal, estadual, ministro federal e assim por diante, gente. Mas o burocrata, a pessoa que assina o cheque mesmo, tá? Ela vai se preocupar com isso. Quanto custa? Então a gente tem que ter essa maturidade para entender esse tipo de coisa, tá? Bom, então vamos lá. Vamos agora
partir agora um pouco mais para a questão metodológica. Bom, a metodologia, gente, é o seguinte, é metodologia de projeto. Eu faço projeto só há 25 anos, então eu acho que eu não preciso mais falar muito sobre como é essa metodologia, mas eu queria mostrar só a ferramenta que é o FreeCAD, que é um software 3D de modelagem paramétrica, que me foi apresentado pela primeira vez pelo Cláudio Sampaio, e foi inclusive aí na Latinoware, tá? Do ano passado. Eu resolvi partir para esse software de modelagem 3D e criar a Taturana, essa nova versão da Taturana, num software totalmente 3D, que é o FreeCAD. E aí, quanto à questão de projeto, gente, olha, como é que se faz um carrinho de brinquedo? Vai, fala sério aí. Como é que eu faço agora? Como é que eu projeto um carrinho de brinquedo? Bom, tem duas formas de eu fazer um carrinho, gente. Direção volante e direção esteira, ponto. Na direção volante eu vou ter aqui no eixo traseiro um único motor que vai impulsionar esse eixo traseiro, ele vai girar. E como é que eu vou controlar ele? Olha, com uma direção aqui no eixo dianteiro, tá legal? Esse é o que a gente chama de modelo direção volante. E um outro modelo é o direção esteira, onde eu tenho basicamente dois motores e cada motor controla a velocidade de uma esteira. Tá bom? E assim eu consigo, pela velocidade das esteiras, controlar a direção que o carrinho está andando. E eu posso até colocar mais um motor de carga aqui, opcional, lá embaixo, olha, que vai subir e descer essa esteirinha aqui. Tá legal? Então, é esse o tipo de carrinho que a gente precisa. Tudo bem? Todo o resto, gente, é supérfluo, é superficial. Todo o resto, quando a gente pensar em projeto, é supérfluo, é superficial. Como vocês podem ver, eu não simplesmente copiei o projeto lá, o projeto Taturana, e fiz modificações. Não, gente, eu comecei o projeto do zero, tá? E isso foi possível graças a conhecimento, estudo, e o nosso amigo FreeCAD, tá? Bom, então aí qual a solução que eu adotei? Foi essa daqui, olha. Se a gente olhar ele por cima, eu vou ter duas esteirinhas aqui e aqui. Essas esteiras estão ligadas em dois motores de passo, aqui e aqui. Vocês podem, dois motores DC, aliás, vocês podem ver que os dois eixos desses motores, eles não se encontram, eles rodam independente. Para quê? Para eu poder controlar a velocidade desse aqui e desse aqui independentemente. Então, se esse aqui anda mais rápido do que este, o que vai acontecer? O robô vai rodar para esse lado, girar para esse lado aqui, ó. Se esse aqui andar mais rápido, não, ele vai girar para cá, olha. Se eu girar eles para trás, o robô vai para trás. Se eu girar para frente, vai para frente. Então, essa é a lógica, basicamente, de qualquer robozinho do tipo direção esteira, né? Bom, e aí como é que eu fiz? Eu coloquei os dois motores DC segurando as esteiras aqui. As baterias vão por cima, encaixadas nele. Aqui e aqui estão as baterias, né? Encaixadas logo em cima dos motores DC. Vocês vão ver já para que eu fiz isso. E no meio eu coloquei um servinho motor. Esse servinho motor está ligado por um simples arame aqui, olha, na esteira. Conforme eu girar o servo motor, a esteira vai subir e descer. E aí eu posso colocar LED, eu posso colocar pisca-pisca, eu posso colocar buzininha, eu posso colocar caixinha de som para tocar a musiquinha do Darth Vader. Eu posso fazer o que eu quiser no meu projeto a partir daí. Tá legal? Bom, se a gente olhar ele de lado, então como é que eu coloquei? Eu coloquei, olha, o motor DC aqui, que vocês estão vendo em amarelo, né? Preso na roda da esteira. Logo por cima dele a bateria. Por cima da bateria o Arduino. O driver de motor de passo, uma buzininha aqui, né, um buzzer, um módulo Bluetooth que vai fazer a comunicação com o meu celular, um sensor de distância, sonarzinho aqui, e os LEDs. Dessa forma eu consigo compactar o desenho, eu consigo fazer uma espécie de sanduíche ali, que eu consigo reduzir o tamanho da Taturana, fazer com que ela seja menor, melhor, portanto mais barata, tá? Portanto mais acessível para a gente poder pensar numa fabricação mais a séria aí. Se eu olhar ela de frente, olha, vocês podem ver aqui, olha, eu tenho uma esteira, outra esteira, eu estou olhando o eixo aliás, aqui eu estou vendo de trás, né? Eu estou vendo o eixo
das duas rodas traseiras. Lá na frente eu vou estar vendo os dois motorzinhos de passo, tá? No meio, olha, motor DC, né, que são os motores, dois motorzinhos DC. No meio eu estou vendo o motor servo motor que está aqui. Eu acho que eu falei motor de passo lá atrás várias vezes, gente. Não, deixa eu falar de novo, ó, só para corrigir. Esses amarelos aqui são motores DC. Esse cinza aqui é um servo motor, tá? E eu coloco as duas baterias prensando aqui, apertando o servo motor, tá legal? Porque assim eu consigo fazer estruturalmente um triângulo. E aí eu consigo um centro de gravidade muito baixo aqui para o robô, muito mais baixo, ou seja, na hora da brincadeira, da luta, do combate, vai ser muito mais difícil o meu oponente tombar o meu robozinho, tá? Bom, e olhando ele aqui de frente, vocês estão vendo aqui em verde a pá, né, a pá carregadeira. Aqui vocês estão vendo o zoinho do robô, né, que é o sensor de distância, o Arduino, o driver e os módulos de comunicação. Bom, vamos para frente. Esse aí ficou o jeitão dele, então, tá legal? Vocês podem ver que fica um desenho mais enxuto, né, gente? Então eu reduzo muito o espaço interno e aí eu consigo fazer um robô mais bacana, menorzinho e muito bacana, muito estável, muito leve. Eu ainda adiciono algumas coisas nesse robô que não tinha antes na Taturana, que é o servo motor subindo e descendo a pazinha carregadeira aqui, e nem o sensor de distância aqui, que é importante para algumas competições, tá legal? Bom, vamos lá. Então, olha aí, esse ficou o jeitão final dele. Se a gente olhar na lateral, aqui é uma vista por cima, aqui a gente vê ele de frente, né? A minha filha pegou duas fita crepe e colou duas fitinhas fazendo assim nele, ó. Aí ele ficou com carinha de mal. Brincadeira de molecada, molecada adora, né? Bom, enfim, e aqui por baixo, olha, vocês podem ver que eu adotei uma solução bem bacana aqui, olha. Para segurar esses dois motores DC, nessa peça cinza aqui, eles vão presos nessa peça cinza, tá? E a peça cinza vai presa naquela base verde que está lá mais no alto, tá? Esse círculo cor-de-rosa aqui que vocês estão vendo é o eixo do motor de passo, do servo motor, que vai preso por um arame aqui, olha, num parafusinho que vem aqui, olha. Beleza? Aqui eu tenho os dois mancais, é todo parafusado. Bom, e aí, claro, eu já fiz também um novo diagrama eletrônico, um novo esquema eletrônico aí, para a gente poder se guiar, tá? E por enquanto a gente ainda vai usar o Bluetooth RC Controller, que é o mesmo software que o pessoal lá do Hacker Club Cascavel está utilizando, né? Que é para a hora da brincadeira. O aluno instala isso daí no celular dele, baixa no Google Play, e aí eu tenho as setinhas para esquerda, direita, para cima, para baixo. Aqui eu vou controlar a velocidade, acender as luzes, tocar buzina, configurar o Bluetooth, acessar o Bluetooth e tal. Tudo bem? Bom, mas a gente não quer ficar parado nele. A gente não quer ficar parado só nesse software, tá? A gente quer desenvolver o nosso software. E aí uma mocinha chamada Ana Clara, tá? Que é uma programadora em Python, já começou a fazer ali, já está em andamento esse projeto aqui, que é uma nova interface para o robozinho, para esse nosso robozinho educacional, tá? Que é toda feita em Python. Isso que eu achei muito legal, que ela tá, essa moça, ela já está há uns 2 ou 3 anos aí batendo firme aí em cima do Python e tá saindo muito bem. Essa moça por acaso é minha filha, né? Spy Coruja da Latinoair, bem-vindo ao clube. Vocês podem ver que ela gosta muito de pizza, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, deixa eu mostrar pra vocês então como é que ficou o robozinho aqui no FreeCAD, gente. Que como vocês podem ver, mais uma vitória ali, que não é minha, é do software livre, mais um grande feito aí.
a gente conseguir fazer um robozinho totalmente software livre, totalmente hardware livre, totalmente aberto, e que a gente pode fazer ainda por impressão 3D e fazendo num software de modelagem 3D que também é software livre, e além do mais ele é paramétrico, que é o FreeCAD. O lance da parametrização, que eu venho falando muito em alguns vídeos aí, então tá, esse aqui é o robozinho feito em 3D, totalmente no software de modelagem paramétrica, totalmente open source, que é o FreeCAD, que muita gente tem ouvido falar e muita gente tem vindo perguntar pra gente. Então assim, pessoal, quem tiver a fim de conhecer mais sobre esse software, quem quiser aprender mais sobre modelagem 3D para impressão 3D, nós temos um canal, né, a Escola de Impressão 3D no YouTube. É só inscrever lá, dar um joinha e subscrever no canal, que agora, a partir das próximas semanas, eu vou começar a colocar lá para vocês um curso básico de FreeCAD totalmente gratuito para vocês, tá legal? Então é isso aí. Agora, vamos voltar à nossa discussão, então a gente tem que pensar agora no projeto de produção. Vamos partir do pressuposto de que a gente queira fazermos nós mesmos as nossas taturanas, tá? Independente se você é um estudante, um engenheiro, um entusiasta, um maker, ou até se você quer montar um pequeno negócio com isso, não importa, tá? Vamos partir do pressuposto que você quer fabricar, tá? Então, como é que você vai fabricar? Olha, você tem basicamente 3 ferramentas: a impressão 3D, o corte a laser e a injeção de plástico. Você pode até utilizar outros, o pessoal fala em termoformagem e tal, mas vamos pensar só nessas 3 aqui por enquanto, tá? CNC, corte a laser, ele é basicamente uma impressora 3D, certo? Que ao invés de fazer um objeto por deposição de camadas, ele faz por retiradas. No caso, a CNC corte a laser, o famoso corte a laser, a gente só consegue tirar uma camada por vez do material, por causa da característica mesmo do laser, né? Mas, se eu souber fazer uma boa modelagem 3D, se eu conhecer um software como o FreeCAD e dominá-lo, e souber o que eu estou fazendo, tá? Eu posso criar objetos tridimensionais assim, bastante interessantes. A partir de várias peças bidimensionais eu consigo objetos tridimensionais, tá? Outra CNC que a gente pode falar é a CNC fresadora, que ela, vocês podem ver que ela basicamente funciona como uma impressora 3D, só que ao invés de aqui ele ter um bico injetor que vai depositar um material sobre a mesa, a CNC fresadora, ao contrário, ela tem uma broca que nós chamamos de fresa, tá? E que vai retirar o material, em camadas da mesa, só que é como se fosse uma impressão 3D em negativo. E aí nós podemos usar isso para fazer formas e moldes, tá? Embora eu precise de um instrumental mais complexo, instalações maiores e, portanto, eu esteja falando num custo de produção maior, certo? Porém, se eu conseguir aumentar essa produção, obviamente, se estudar economia na escola, se eu conseguir aumentar essa produção até um determinado ponto, é claro que eu consigo atingir um equilíbrio na curva entre custo de produção e custo de mercado, mas enfim, isso aí demanda investimento alto, certo? Bom, só que eu consigo, como eu falei para vocês, fazer peças bastante interessantes e bastante precisas que eu posso utilizar para fazer formas e moldes, tá? Bom, e aí, pensando nesse problema, me chegou ao conhecimento, já faz vários meses que o pessoal andou discutindo nas redes sociais a respeito desse projeto, e todos nós gostamos, achamos um projeto excelente, assim, que é o projeto Precious Plastic, que também é um projeto de hardware livre, vamos dizer assim.
Só que em vez de desenho de hardware, como a gente pensa, placa de circuito, o cara já está pensando em máquinas produtivas. Então ele desenvolveu um triturador de plástico, onde eu pego a garrafa PET lá na reciclagem da minha cidade, e eu lavo e trituro esse plástico. Como ele projetou também uma extrusora de fios, com a qual eu posso fazer, por exemplo, fios para filamento de impressão 3D a partir de plástico reciclável. Posso fazer? Posso. Se eu tiver conhecimento e as máquinas, eu posso, tá? E uma injetora de plástico e também uma máquina de termoformagem. Olha, gente, eu achei esse conjunto aqui perfeito. Então, tá? Se Papai Noel Mad Dog passar aqui na minha casa no final do ano e resolver trazer, eu não vou achar ruim não, tá? Mas enfim, continuando, faz parte, galera, faz parte. Me chamou mais a atenção, pessoal, a injetora, porque a injetora de plástico, ela calha bem com o que nós estamos pensando em fazer aqui nessas bandas, né? Aqui nas bandas do Jacaré, do Rio Jacaré, que eu até falei pro pessoal que eu eu comecei a montar um Hacker Clube Jacaré aqui, vou começar a juntar uma galerinha doida que nem a gente por aqui na minha região. Mas enfim, a injetora que eu tava falando. A injetora, para eu utilizar uma injetora de plástico, eu vou precisar de moldes, tá legal? E eu posso fazer esses moldes de várias formas. Eu posso fazer um molde tradicional, que eu sei fazer com furadeira e serra elétrica e canivete. Eu consigo fazer um molde tradicional como esse. Com cera e gesso eu consigo fazer um molde tradicional que vai funcionar muito bem, tá? Mas eu também podia usar uma CNC fresadora, tá? Aquela CNC fresadora que a gente viu aqui atrás, pois eu podia utilizar ela para fazer moldes de alumínio e madeira. Dois materiais excelentes que encaixam muito bem no projeto dessa injetora. E eu podia também usar a impressão 3D para fazer aquilo que nós chamamos de contramoldes, que é o molde antes do molde, é o molde do molde, tá? É um processo um pouco mais complexo, mas ele mostra bons resultados também. Só que aí a gente vai trabalhar, além da impressão 3D, a gente vai precisar trabalhar com argila, com resina, com gesso, com materiais moldáveis e que suportem a temperatura de fusão no bico extrusor da injetora. Mas a gente pode fazer também, tranquilo, e nós podemos fazer isso totalmente com tecnologia aberta, tá? Tá, e uma outra coisa, uma observação que eu quero muito fazer é que nesse projeto da injetora, a gente baixou, leu, estudou todo ele. Nesse projeto aqui, vocês podem ver que a controladora do projeto da injetora aqui, olha, se vocês forem olhar, ela me parece que é uma controladora de uma marca famosa aí de eletrônicos. E vocês lembram a última palestra que eu fiz na Latinoair antes, em 2017, né, amor? 2017 do ano passado, pessoal? Vocês lembram que eu estava lidando com um Arduino e corrente alternada? Pois é, que se eu quero uma injetora boa mesmo, eu vou ter que lidar com corrente alternada aqui. Então aquele projeto, pessoal, que eu apresentei Arduino para gente grande, eu já deixei lá, se vocês quiserem olhar no PDF, vocês vão ver que já tem lá o esboço para a gente fazer a eletrônica desse negócio aqui, ó, que é o aquecedor, o controlador do bico extrusor dessa injetora, tá? Bom, enfim. E aí o que foi que eu descobri? Olha, eu descobri como fabricar esse robozinho. Faltou falar uma outra coisa, tá? Quando eu falei da corte a laser, eu precisava até dar um toque pro meu amigo Sodré, que eu falei para ele lá em Foz do Iguaçu. Eu não sei se ele estava prestando atenção o suficiente ou se ele lembra, mas se você olhar aqui o desenho dessa Taturana, se você pegar só essa peça aqui, por exemplo, olha, vocês podem reparar que o desenho dela não é feito só para encaixar na impressão 3D. Ele é feito também para encaixar na injeção de plástico e na corte a laser. Sacou, Sodré? Então assim, velho, me desculpa se eu não consegui mostrar para você exatamente do jeito que você imaginava que seria, mas, cara, nós temos ouro aqui na mão, cara. Esse projetinho aqui ficou muito bacana, velho. Valeu. Então, só para concluir agora, né? Palestra muito longa, os alunos começam a levantar e ir embora, que eu já sei.
Tá, tudo bem. Então, só para concluir, então, pessoal, o que acontece? O que eu descobri com todo esse trabalho? Olha, bolas, eu descobri como fabricar, gente, tá? Projetar não é só fazer o desenho, você tem que fazer desde o esboço até a fabricação do produto final, tá? E eu descobri como fabricar. Olha, nós podemos usar o que a gente tem na mão, certo? Que é impressão 3D, corte a laser, robótica livre, né, que eu me refiro. Nós podemos utilizar a programação com IoT, tá aí o ESP, tá aí o Bluetooth. Nós podemos usar eletrônica, especialmente com Arduino. Nós podemos usar injeção de plástico e nós podemos usar também técnicas que a gente conhece há muito tempo, que são técnicas da indústria, que são os conhecimentos em elétrica, em mecânica, em marcenaria, em serralheria. Porque afinal de contas, se eu quero fabricar essa taturana, se eu quero chegar à fabricação dela para eu poder divulgar essa taturana, eu vou ter que ter tudo isso daqui, gente. Porque eu vou ter que ter no mínimo ali um espaço adequado que vai comportar tudo isso daqui, isso aqui e mais tudo isso daqui, certo? Mas assim, isso é uma questão assim que lógico, né? Eu falo pro pessoal, é grana, é investimento, porque afinal de contas você não constrói um país sem investir em educação. Desculpa aí, gente, mas essa é a dura realidade, tá? É assim que o mundo funciona, não reclame comigo. Mas o que eu tinha que dizer, porque no final, é que eu vou ter que saber trabalhar com tudo isso daqui. Não adianta só eu ter acesso às máquinas, a ter acesso aos meios de produção, mas eu preciso ter principalmente, olha, know-how, certo? Que é uma coisa assim que eu tenho visto as pessoas... A gente discorda de muita coisa, mas é uma coisa que a gente concorda sempre nesses encontros como a Latinoware, é que informação é conhecimento. E conhecimento, gente, conhecimento é poder. É isso aí, pessoal. Eu vou precisar de investimentos, claro. Eu vou precisar pensar em investimentos. Eu vou precisar pensar em meios de produção. Eu vou ter que tenho que ter já o know-how dominado. Eu vou trabalhar muito com isso aqui, com a questão da parametrização, porque é só com ela que eu vou chegar na personalização em massa. É uma palavra-chave, assim, a parametrização, se a gente quer realmente entrar nesse negócio de personalização em massa. Acho que parametrização é uma das grandes chaves para a gente resolver isso. Aliás, para quem não viu a palestra do professor Ole Smith, as curvas da bosta, isso é muito importante para quem trabalha nessa área de engenharia. É a matemática, né, gente? Sem matemática a gente não faz nada nessa área. E aí a gente começou a pensar então e levar isso pro lado empreendedor, né? Que a gente já vinha pensando há muito tempo de levar isso pro lado empreendedor. E aí a gente conseguiu chegar finalmente assim no modus operandi até do nosso laboratório, que a gente vai focar agora em prototipagens especiais. Porque a partir do momento que eu tenho isso daqui, gente, o know-how, e eu tenho um computador com um FreeCAD e uma impressora 3D e todo esse conhecimento que eu acumulei na indústria aí, isso me joga naturalmente ali para essa área, que é de começar a fazer protótipos especiais. Porque do mesmo jeito que eu posso fazer um robozinho, eu posso fazer dúzias de robozinhos e robozinhos um para cada escola. Então a gente está pensando em focar nisso agora, daqui para frente. Aqui eu estou falando eu no meu laboratório, tá? E mais assim, protótipo, gente, eu trabalho com prototipagens e com modelagem 3D há mais de 25 anos. Eu sempre tenho repetido assim, que o caro não é fabricar 1 milhão de cópias. Caro é fabricar a primeira cópia. Esse aqui é o lance que a gente consegue agora com o software livre e o hardware livre. Nós podemos ver que nós podemos também entrar nesse jogo e entrar pesado e conseguir fabricar isso aqui. Olha, o primeiro modelo, o protótipo que define todo um esquema, todo um meio de produção. Então isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do robozinho. Espero poder já logo liberar os STL para vocês imprimirem na sua casa, liberar também os arquivos de FreeCAD, e é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aqui a Escola de Impressão 3D, que deu um apoio tremendo pra gente aí, forneceu
todo o material que a gente precisava, o Hacker Club de Cascavel, a Robótica Lois lá, do pessoal do Paraná, todo o pessoal do Paraná, aliás, tem sido muito gente boa, a comunidade Lab de Garagem, que eu sempre falei que a comunidade Lab de Garagem é minha comunidade mãe, porque foi dali que eu saí da casca do ovo, né? E o pessoal do Embarcados, o Fábio e o Thiago aí, que tem sido dois grandes parceiros aí, que tem passado pra gente grandes dicas aí, tem direcionado super bem aqui. A gente, Thiago, Fábio, a gente não teria conseguido sem vocês, velho. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e espero estar aqui no próximo ano nesse encontro maravilhoso que é Latinoar. Pessoal, valeu, um abraço.